Boa noite a todos, meus cumprimentos a todos os vereadores presentes, a todos os públicos presentes, a todos os nossos ouvintes. Com a graça de Deus, declaro aberto a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal número 2828/2020, solicito que o vereador Adilson faça uma breve oração para darmos início à sessão dos nossos trabalhos legislativos. Senhor presidente, amigos vereadores, população presente, ouvintes da Rádio Jaguariaíva, internautas, todos que estão nos ouvindo. Determinado pela Câmara, através de lei, um momento sagrado no início da sessão, que é onde nós vamos pedir a Deus que venha abençoar os trabalhos legislativos, a administração municipal, a toda a população de Jaguariaíva. Senhor nosso Deus, Pai eterno, estamos aqui neste momento sagrado, determinado pela Câmara Municipal, para a reverência a Ti, pedindo que o Senhor venha abençoar os nossos trabalhos, o trabalho dos vereadores, as decisões que foram tomadas, que seja para o bem da cidade. Abençoa todos que estão aqui na sessão, o Executivo Municipal, os secretários, enfim, todos aqueles que contribuem para o bem de nossa cidade. Amém. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno desta Casa, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores. Boa noite a todos, senhor presidente. Só ausente o vereador Samuel e o vereador William, o demais tudo presente. Ok. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloque em discussão a ata anterior da última sessão, que já é de conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco a última ata em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Dando prosseguimento à sessão, ainda no espaço dedicado ao expediente, solicito ao primeiro secretário ou a quem designar que faça a leitura dos documentos e correspondências recebidas. Solicita aqui o senhor Rafael Bumim para fazer a leitura. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Nós temos aqui o ofício número 165, de 4 de abril de 2025, do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, vimos a presença de Vossa Excelência em resposta à indicação do número 52/2025, de autoria do nobre edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, encaminhar folha de informação assinada pelo chefe da divisão de compras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, senhor Ney Aparecido Camilo. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito municipal José Slobodá. Temos o ofício número 166/2025, também no gabinete do prefeito, datado de 7 de abril. Resposta ao ofício 57/2025 da Câmara Municipal de Jaguariaíva. Senhor presidente, através do presente, ao passo que cumprimentamos com especial apreço, vimos a presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 57/2025, de vossa autoria, comunicar para a sua ciência e de seus pares, com relação às indicações propostas pelos nobres edis, integrantes da Secretaria de Casa de Leis, aprovadas em sessão ordinária no dia 1º de abril de 2025, que tais proposições foram encaminhadas às secretarias municipais competentes conforme segue. As indicações número 15 e 16, do edil Alencar Alves de Mello, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, para conhecimento do secretário da pasta. Análise e posterior inclusão no cronograma de trabalho. As indicações 16, 17 e 18, do edil Frisley Baitala de Oliveira, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta. Análise e posterior inclusão no cronograma de trabalho. E também para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos para análise do secretário. As indicações do número 20, 22 e 23, do edil Samuel da Silva, as quais foram encaminhadas às Secretarias Municipais de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, análise e parecer, inclusão no cronograma de data e Trabalho, e também à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, para conhecimento do secretário e posterior estudo sobre a viabilidade da proposição.
as indicações número 2 e 3 do edil Dimas Alberto Faria Correia, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário, análise e posterior inclusão no cronograma de trabalho. A indicação número 11 do edil Vinícius Cava Guimarães, a qual foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para conhecimento da secretária da pasta, análise e posterior atendimento, se for o caso. As indicações 74 a 80 do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para que sejam feitos estudos sobre as viabilidades das proposições e, posteriormente, incluídas nos cronogramas de trabalho. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, também para a prestação da secretária, e também a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para conhecimento da secretária, e também o Instituto de Previdência e Assistência Social aos Servidores Públicos Municipais, o IPAS-PMJ, para conhecimento e atendimento, se for o caso. Sem mais para o momento, aproveito para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito José Slobodar. O ofício 150, de 31 de março, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar expediente onde consta o atendimento ao contido em seu ofício de número 01/2025, conforme folha de informação anexa, assinada pelo diretor jurídico, senhor Nilson França dos Santos. Sem mais para o momento, aproveitamos para enviar nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito José Slobodar. Resposta ao ofício número 56/2025, da Câmara Municipal de Jaguariúva. O ofício 152 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, através do presente, ao passo que cumprimentamos, vimos a presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício 56/2025, de vossa autoria, comunicar para a sua ciência e de seus pares com relação às indicações propostas pelos nobres edis integrantes dessa Casa de Leis, aprovar na sessão ordinária do dia 25 de março de 2025, que tais proposições foram devidamente encaminhadas às secretarias municipais competentes, conforme segue. As indicações número 8 e 9 do edil Marcos Francisco Ribeiro foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário. As indicações número 13, 14 e 15 do edil Fransley Baitá de Oliveira foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, análise e posterior inclusão no programa de trabalho. As indicações de número 65 a 73 do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro foram encaminhadas às respectivas secretarias de Infraestrutura e Logística, de Negócios Jurídicos, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Educação e Cultura para conhecimento da secretária. As indicações do número 18 e 19 do edil Samuel da Silva foram encaminhadas às secretarias municipais de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário e também à Secretaria de Saúde. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito José Slobodar. Ofício número 158, também do gabinete do prefeito, datado de 2 de abril. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, vimos a presença de Vossa Excelência em atenção à indicação número 8/2025, de autoria do nobre edil Rodrigo José Duarte. Temos a informar que o município de Jaguariúva já solicitou a inclusão no 4º ciclo do programa Castra Pet Paraná, que é promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, a SEDEST, através do deputado estadual Moacir Fadel, em data de 17 de fevereiro de 2025. A inclusão do nosso município no referido programa será de grande valia, uma vez que poderemos destinar os recursos para auxiliar as ONGs e protetores que cuidam dos animais abandonados, prestando assim um serviço de suma importância. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito José Slobodar. Ofício número 159, de 2 de abril de 2025, também no gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente vimos a presença de Vossa Excelência em atenção às indicações de número 62 e 63, de autoria do nobre edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, informar que o município de Jaguariúva já dispõe de um canal de ouvidoria, onde denúncias e sugestões podem ser enviadas diretamente e serão tratadas com prioridade e encaminhadas às secretarias municipais competentes. As demandas destinadas à ouvidoria municipal podem ser enviadas através da página oficial, o site da prefeitura, na aba Resolve Jaguariúva, através do respectivo endereço eletrônico resolve.jaguariúva.pr.gov.br. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito José Slobodar. Temos o ofício número 150/2025, de 20 de fevereiro de 2025, de Curitiba, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Presidência, referente a parecer prévio. Senhor presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por esse tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Jaguariúva, exercício financeiro de 2022, conforme dados abaixo. Conforme o processo número 15.388-1/2023. Este documento estará à disposição de todos os munícipes por 60 dias na Câmara Municipal. Temos a ordem do dia 8 de abril de 2025, como primeira discussão e votação, o projeto de lei número 33/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à assinatura de convênio com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para a concessão de empréstimos sobre consignação em folha de pagamento aos servidores públicos municipais e outros. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 32/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: institui o calendário oficial dos eventos municipais e suas denominações. Como votação única, as seguintes propostas: a moção de aplauso número 02/2025, de autoria dos edis Francilei Baitá de Oliveira e José Marcos Peça Filho, dirigida ao Instituto Federal do Paraná, campus Jaguariúva, como forma de reconhecimento e gratidão pelos seus 10 anos de atuação no município. A indicação número 28/2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo limpeza completa na Praça José de Souza Pires, situada na Vila Pinheiro, em frente à Escola Municipal Antônio Fanquim, a qual é amplamente utilizada por alunos, pais e professores. Solicita-se, portanto, a execução de serviços de varrição, coleta de resíduos e corte de grama, ressaltando o potencial do local como cartão postal da região e, adicionalmente, que seja promovida a melhoria na iluminação, garantindo um ambiente mais seguro e acolhedor para toda a comunidade. Indicação número 29, também da autoria do edil William Biel, sugerindo a manutenção e limpeza do acesso à ponte férrea que liga o bairro bairro Jardim São Roque ao Parque Linear. Estrutura amplamente utilizada por moradores, trabalhadores e alunos para acessarem com maior rapidez a área central da cidade. Solicita-se igualmente a revisão e substituição de possíveis tábuas danificadas no piso da ponte, tendo em vista a segurança dos usuários que por ali transitam diariamente. A execução dessa medida é fundamental para preservar a integridade estrutural da ponte, garantindo a segurança da população e valorizar os espaços públicos, promovendo mobilidade urbana com responsabilidade e respeito à comunidade. Indicação número 30, da autoria do edil William Abdiel, sugerindo que realize a reposição do superposte no encontro das ruas Virgílio Caxambu com o prefeito Aldo Sampaio Ribas, na Cidade Alta. Medida que visa melhorar a iluminação do local, atualmente às escuras, uma vez que o antigo superposte foi derrubado devido a uma batida de automóvel, ocorrida já há alguns meses, sendo a reposição do equipamento imprescindível para a segurança local, atendendo às necessidades da população e promovendo a melhoria da mobilidade urbana. Indicação número 31, da autoria do edil William Abdiel, sugerindo que realize a reposição do superposte azul, localizado na ponta do canteiro da ponta de concreto do professor Antônio Lopes Fernandes, tendo em vista que o antigo equipamento foi derrubado há alguns meses em decorrência de uma batida de automóvel. Atualmente, o local encontra-se totalmente às escuras, o que compromete a segurança de pedestres e motoristas que transitam pela via. A reinstalação do poste contribuirá para a melhoria da iluminação, garantindo maior visibilidade, conforto e tranquilidade à comunidade, além de demonstrar o compromisso da administração pública com a manutenção dos espaços urbanos e o bem-estar coletivo. Indicação número 32, da autoria do edil William Abdiel, sugerindo que se realize a instalação de câmeras de segurança na Praça do Chafariz, na Cidade Alta. O local tem sido alvo constante de vandalismo, além de ponto de prostituição e uso de drogas, o que compromete a segurança e o bem-estar da comunidade. O monitoramento por câmeras auxiliará na inibição dessas práticas ilegais, garantindo mais tranquilidade aos moradores e preservando o patrimônio público. A medida é urgente e necessária para fortalecer a segurança urbana e promover um ambiente mais seguro para todos. Indicação número 33, da autoria do edil William Abdiel, sugerindo que realize a instalação de uma impressora multifuncional com ênfase em sistema de scanner para atender às demandas do Arquivo Histórico Municipal e do Museu Histórico Municipal Conde Francisco Matarazzo. A ferramenta é essencial para a preservação, digitalização e organização dos documentos históricos, garantindo maior segurança, acesso e controle do acervo. A ausência de equipamentos adequados compromete a gestão documental e limita as atividades técnicas. A multifuncional permitirá digitalizações de alta qualidade, facilitando pesquisas e protegendo os originais. Ressalte-se que essa estrutura é básica e urgente para o bom funcionamento do setor,
Trata-se de medida de baixo custo e alto impacto cultural. A iniciativa representa um avanço na modernização da memória municipal. Indicação número 34, de autoria do Edil William Abdiel, sugerindo que realize alguma ação com o objetivo de acelerar o andamento das filas de entrega de próteses dentárias no município. Tal medida se faz necessária diante da considerável demora no atendimento, o que tem gerado frustração e sofrimento aos pacientes, que aguardam há meses ou até anos por um procedimento essencial à saúde bucal, autoestima e qualidade de vida. É importante que se busquem alternativas como mutirões, convênios ou reforço na equipe responsável, a fim de garantir mais agilidade e dignidade a quem tanto necessita. Indicação número 2, de autoria do Edil Valdeci Cox, sugerindo o monitoramento por câmeras de segurança nos locais que têm sido alvo de descarte irregular de lixo, como a saída para o Sertão, entre o meio do Três Bocas e na saída do Portal do Sertão, na caixa d'água e nos demais pontos que sejam alvo irregular de descarte de lixo. Indicação número 3, também na autoria do Edil Valdeci Cox, sugerindo revisão e melhoria na frequência dos ônibus no bairro Cerrado da Roseira, no Sertão. Indicação número 9, da autoria do Edil José Marcos Peça Filho, sugerindo que proceda a manutenção da ponte sobre a linha férrea, próxima à passarela na rua Amando Ribas, tendo em vista que a estrutura apresenta tábuas quebradas, colocando em risco a segurança dos pedestres. Indicação número 3, de autoria do Edil Ademar da Costa Passos, sugerindo o término das calçadas no bairro Lagoão, nas ruas Vasco Fonseca, Manuel Fonseca, Rosa Nogueira Fonseca e Altair Santana. E também solicitamos a limpeza do córrego do bairro Lagoão, atendendo a pedido dos moradores. Indicação número 12, de autoria do Edil Vinícius Cava Guimarães, sugerindo a manutenção dos semáforos nas proximidades da Praça Getúlio Vargas, tendo em vista o grande fluxo de veículos nas vias. Tendo em vista o grande fluxo de veículos nas vias e a presença de comércio nas imediações. Indicação número 3, de autoria do Edil Vinícius Cava Guimarães, sugerindo a instalação de um semáforo na faixa de acesso ao bairro Taquaral e Vila André, esquina do Benato Materiais de Construção, em atendimento à solicitação dos moradores do bairro, tendo em vista a solicitação de moradores. Indicação número 25, de autoria do Edil Samuel da Silva, sugerindo a necessidade de fornecer oficialmente informativos de utilidade pública para a Rádio Aliança 87.9 FM, uma emissora comunitária situada em Jaguariva, para que sejam transmitidos à população local, que mantém uma audiência significativa. Indicação número 9, de autoria do Edil Rodrigo José Duarte, sugerindo que a Guarda Municipal de Jaguariva faça ronda nos bairros onde os pacientes aguardam transporte de saúde, entre 2 horas sentido Curitiba e as 4 horas sentido Ponta Grossa, para respectivos exames e consultas nas cidades vizinhas, pois ficam muitas vezes sozinhos em locais e pontos distintos na cidade a pedido dos pacientes. Indicação número 10, de autoria do Edil Rodrigo José Duarte, sugerindo a limpeza, urbanização e canalização do córrego da Rua da Beira, no bairro Lagoão. Os moradores sofrem com as consequentes causas e falta de obra de canalização localizada naquela região, onde são obrigados a conviver com o acúmulo de lixo, podendo ocasionar a infestação de insetos e animais peçonhentos. Indicação número 17, de autoria do Edil Alencar Alves de Melo, sugerindo que seja feita a coleta de lixo no bairro Alto do Jaguar, atendendo a pedidos dos moradores, os quais nos procuraram, solicitando essa indicação, que proporcionará mais higiene, conforto e qualidade de vida aos moradores. Indicação número 18, de autoria do Edil Alencar Alves de Melo, sugerindo que seja feita a coleta de entulho na rua Miguel Nicolau Fitz, no bairro Santa Cecília, onde esse entulho está acumulado na calçada e causando transtorno aos moradores. Indicação número 19, de autoria do Edil Alencar Alves de Melo, sugerindo que seja feito um reparo no bueiro da rua Santana, no bairro Santa Cecília, pois a tampa do bueiro se encontra quebrada e está causando perigo para os moradores desta rua. Indicação número 81, de autoria do Edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo a criação de um cronograma para que a cada 3 meses seja realizado um mutirão de atendimento voltado à emissão e renovação de documentos pessoais na área rural do município, como RG, primeira e segunda via, CPF, entre outros serviços essenciais, a pedido dos moradores. Indicação número 82, de autoria do Edil Alan Cardoso, sugerindo a finalização da reforma da quadra esportiva na Praça da Saudade, com a devida instalação das telas de proteção que ainda estão inacabadas, e a retirada das telas soltas no chão, que oferecem riscos às crianças e demais frequentadores do espaço, a pedido dos moradores. E a indicação número 83, de autoria do Edil Alan Cardoso, sugerindo a realização de um estudo técnico para a retirada dos cupinzeiros localizados no barranco entre a rua Mando Ribas e a rua José Adachevski, no bairro Matarazzo, ao lado da linha férrea, a pedido dos moradores.
Senhor presidente, esta é a ordem do dia. Obrigado, Rafael. Na sequência, passamos ao grande expediente, espaço que os vereadores vão usar a tribuna. Somente os vereadores que se inscreveram. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, os vereadores inscritos serão chamados em ordem alfabética com rodízio semanal. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 5 vereadores inscritos. O tempo para cada um é de 5 minutos e mais líder de bancada. Está com a palavra o vereador Francilei. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela presença da minha esposa, Silvana, meu filho Mero. Está aí o nosso homenageado da noite, hoje o nosso diretor da Escola Instituto Federal, presente, Paulo Sérgio. E neste momento eu gostaria assim, uma homenagem póstuma ao nosso grande amigo que nos deixou esses dias, o senhor Orlando Bachir, nosso comerciante de marca maior, representante de muitas atividades em nossa Jaguariaíva, pessoa íntegra e um modelo assim irreparável, né? Nós sabemos que o Orlando Bachir, o quanto ele contribuiu com nossa Jaguariaíva, e ele, faltando uma semana para os seus 90 anos, Deus o chamou ele para a querência eterna, né? Então, nós aqui só resta dar esse momento de pedindo a Deus que eu receba lá no céu, né? Conforte os amigos e toda essa família querida jaguarivense. Também, durante a semana, nós estivemos junto, dia 4/4, na abertura da 15ª Conferência Municipal da Saúde. Parabéns ao secretário Marlos, que promoveu essa conferência. Foi um dia todo de trabalho de todo esse grupo da saúde. A gente não vai nominar de que forma foi, mas eu participei bastante do grupo. Foi um dia de muito trabalho nesta conferência e temos certeza que teremos muitos frutos bons na saúde e é o que nós queremos para a nossa querida Jaguariaíva. Saúde, trabalho e respeito. Também não poderia deixar de falar alguma coisa sobre o meio ambiente. Conversando hoje lá na Secretaria de Meio Ambiente com o secretário de Ivael, então a gente também fica até lisonjeado pelo trabalho que vem prestando o secretário lá, e que a partir de agora ele está certo que o caminhão da seletiva 2 vezes por semana passa em todas as ruas de nossa cidade. Também, todas as quartas ou quintas, passará na área rural. E aí ele até pediu para a gente que conversasse aqui, o pessoal que está ouvindo na rádio, que chegue até a Secretaria de Meio Ambiente, conversa com ele ou com o diretor Capistrano, e muitas áreas, muitos fazendeiros ou dono de chácara na área rural, precisa que seja tirado, às vezes, esse lixo seletivo, e já diretamente na Secretaria de Meio Ambiente consegue fazer com que essas coisas aconteçam. Também, parabenizando eles, né? Eles conseguiram pela Itaipu Binacional uma empilhadeira, uma balança para pesar os lixos e pesar também as frutas que são trocadas pelo reciclável, e mais um caminhão, furgão, para fazer todos os trabalhos. Então a gente sente-se assim, que o trabalho continua, nada para, e isto é um trabalho que vem se fazendo. Então a gente parabeniza o nosso prefeito José Slobodá pela brilhante equipe que tem
e fazendo com que tudo vai acontecendo pelo melhor da nossa cidade. Bom, minha gente, e daí é com alegria e respeito que venho, nesta oportunidade, prestar homenagens e expressar meu reconhecimento a importantes pessoas e instituição que contribuem significativamente para o desenvolvimento e a vida em comunidade de nossa Jaguariaíva. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Padre Genésio, que celebrou no último dia 7, ontem, 41 anos de ordenação presbiteral, né? Sendo 26 anos dedicados à nossa gente de Jaguariaíva. Sua trajetória marcada pela fé, pelo serviço, pela dedicação pastoral, sendo um verdadeiro exemplo de vocação e compromisso com a missão evangelizadora, e que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Também, no dia 7 de abril, celebramos o Dia do Jornalista. Nós sabemos que temos aqui muita gente que trabalha sério com as reportagens, com o trabalho, então nós queremos parabenizar toda essa equipe de profissionais de comunicação, em especial os que atuam em nosso município, pelo trabalho essencial de informar com responsabilidade, ética e clareza. Em tempos de tantos desafios, o jornalismo sério é comprometido, tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais consciente e participativa. E é com grande satisfação e apreço, hoje, uma moção de aplauso ao Instituto Federal do Paraná, Campus Jaguariaíva, que neste ano comemora 10 anos de funcionamento em nossa querida cidade. O Instituto tem sido um verdadeiro pilar da educação pública, gratuita e de qualidade, oferecendo oportunidades de formação para centenas de jovens e adultos, promovendo o desenvolvimento regional e incentivo à pesquisa, à ciência e à cidadania. Parabenizo todos os funcionários, professores, técnicos e gestores colaboradores que fazem parte dessa trajetória. O trabalho de cada um foi e continua sendo essencial para transformar vidas por meio da educação. Que venham muitos outros anos de conquista e avanços para o Instituto e para todos os que fazem parte dessa história. Finalizo reafirmando meu compromisso com a valorização da educação, da fé, da comunicação e de todas as iniciativas que engrandecem nossa comunidade. Meu gabinete segue sempre à disposição da população para ouvir, dialogar, trabalhar por uma Jaguariaíva cada vez melhor. Meu muito obrigado e até a próxima. Está com a palavra o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores aqui, ao público presente também, doutor Homero, doutor Guto aí, Eliel, né? Então, nossos agradecimentos aí a vocês estarem aí, nosso amigo John aí, também sertanejo aí, nos prestigiando. Então, muito obrigado a todos. Não poderia deixar aqui de agradecer o Poder Executivo, né? Prefeito, secretário de Transporte. Então, hoje foi feita a entrega de um ônibus novo lá para o Colégio Milton Esguari, né? Então, fazia muito tempo que isso não acontecia. E tenho certeza que vai ser de grande valia, porque vai diminuir os problemas deles. Muito mais fácil deles administrarem. Para aqueles que não têm conhecimento, tem ônibus ali que roda mais de 200 km por dia. Então, o que roda menos é em torno de 130 km, mais ou menos, para trazer os alunos, então. Então, nossos agradecimentos ao prefeito, né, ao secretário,
E são essas minhas palavras. E muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos também. Está com a palavra o vereador Alain. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, ao público presente, a quem nos ouve pela rádio e quem nos ouvirá pelo YouTube. Hoje subo nessa tribuna com o coração cheio de gratidão, muito feliz e contente, pois estamos a apenas 2 dias, meus nobres amigos, de completar os 100 primeiros dias de nosso mandato. Foram 100 dias de muito trabalho, ouvindo a população, nos mantendo comprometidos com quem mais precisa. Desde o primeiro dia, firmei um propósito com a população, atuar com transparência, dar voz ao cidadão, trabalhar com o povo e para o povo. E é exatamente isso que venho fazendo. Nesses quase 100 dias, somando com as 3 indicações do meu gabinete que votaremos hoje, serão um total de 83 indicações protocoladas ao Executivo, todas com base nos pedidos que recebo diretamente da população. Votamos nesse plenário e aprovamos, até o presente momento, 26 projetos de lei. Com a segunda votação do projeto 32, que certamente será aprovado hoje, serão 27 projetos de leis aprovados. Eu mantenho um canal direto com o povo, onde as decisões são feitas por meio de enquetes no meu grupo de WhatsApp, e eu represento aqui a vontade da maioria. Cada voto é decidido através da opinião popular. Também apresentei até o presente momento 2 projetos de lei, sendo que um já foi aprovado por esta casa, o projeto 18/2025, que institui a semana de conscientização sobre o abandono e maus tratos aos animais. Um avanço importantíssimo na luta pela causa animal, que é uma das minhas bandeiras. Sei que ainda temos muito a fazer, e tenho consciência de que grandes mudanças não acontecem da noite para o dia. A política que eu acredito, ela é feita com empatia, com escuta, e principalmente com respeito e com a vontade do povo. E é essa a política que eu vou continuar fazendo. Aos nobres colegas dessa casa, eu agradeço a cada um pela parceria de vocês até aqui. À população, eu reafirmo, eu estou à disposição. Meu gabinete está de portas abertas. E vamos juntos trabalhar para seguirmos lado a lado. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Está com a palavra o vereador Alain. Vereador Alencar. Desculpa. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Estendo cumprimento a todos os vereadores. Boa noite aos presentes, secretário Mendes, secretário Baitala. Estendo a cumprimento ao diretor também do Paulo. Parabéns ao homenageado aí da noite, nesses 10 anos aí de instituto, formando vários alunos jovens e dando início a uma vida assim de atividades, dando um caminho a eles. Parabéns aí pelo empenho e trabalho. Merecedor a homenagem. Então, presidente, eu tive a notícia que o Estado do Paraná, daqui para frente, vai ter uma lei que foi aprovada de CNH gratuita para pessoas de baixa renda, o que vai incluir as aulas, exames, taxa, vai ser tudo incluída nesse benefício. É uma grande emoção para o Estado do Paraná ganhar esse benefício para as pessoas de baixa renda, que às vezes não consegue pagar a carteira, e às vezes, conforme tendo a carteira, já dá início a um trabalho. Parabéns ao governador por essa grande atitude, belíssima. E também, presidente, esses dias teve ali um curso do IAT, ali com o secretário Divael, que teve vários representantes de várias áreas ali do ambiente, que escolheram o nosso município pelo belo parte assim de turismo. Achei importante para Jaguaraíva ser escolhida para fazer esse curso ali na área
na área ali do Codó, a área ali que envolve o turismo. E também, presidente, falando um pouco sobre as minhas indicações, a 17, que é uma coleta de lixo lá na Alto do Jaguar, a população veio pedindo para mim, já estive conversando com o departamento responsável, já fiz a indicação aqui sobre esse problema que está tendo lá, e fui bem respondido que o departamento vai estar resolvendo essa solução. E também outras indicações, 18 a 19, de uma coleta de lixo na rua Santana e uma recuperação de um bueiro lá na mesma rua do lado. E também estive conversando lá com o departamento responsável, estive também uma grande resposta deles que vão estar resolvendo esses problemas. E também comentar um pouco aqui sobre um assunto polêmico, sobre a rua que desce ali, todo mundo conhece, que desce do Positivo, que a empresa abandonou. E muita gente me pergunta sobre esse problema. E até não adianta eu ir lá e gravar vídeo, comentar em rede social, que não vai resolver nada. O que eu fiz? Eu conversei com o prefeito me deu as alternativas, está correndo atrás, depende, a prefeitura notificou a empresa, vai depender do Estado agora rescindir o contrato. Então o prefeito, ele está correndo atrás, ele não está lá sentado e vendo o problema lá passar e ele está correndo atrás. E eu também, preocupado, fui conversar com ele. E é isso, senhor presidente, as minhas palavras. Uma boa noite. Está com a palavra o vereador Marquito. Senhor presidente, com sua permissão, falar daqui mesmo. Quero agradecer a presença dos demais colegas nesta sessão, aos amigos que se fazem presentes. O ora homenageado através da moção de aplauso que, com a permissão do presidente da casa, nos deu, a mim e ao Francilei, ao nosso querido diretor do Instituto, Paulo, que tem contribuído muito com a nossa querida Jaguariaíva, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, eu ia pegar o gancho do Francilei. Você veja a importância que tem, né, o diretor de uma instituição federal. As funções: executar a política institucional do campus, garantir concessão democrática participativa, coordenar as atividades administrativas, articular as relações da comunidade. Então, as atribuições são inúmeras. Então, a questão da competência, né, ser versátil, estar preparado para resolver conflitos e ser humano. Você veja quantas atribuições. Isso é o que nós vemos que está, graças a Deus, né, Francilei, de sobra ao nosso querido amigo, homenageado Paulo. Diante de tantas atribuições, Paulo, a gente, em nome da sociedade jaguarivense, a Câmara de Vereadores, a instituição legislativa, agradece a você por tudo que tem feito a nossa comunidade, né, aos jovens, né, que ali passaram e estão passando, preparados para integrar-se à sociedade na busca, né, do ingresso de suas profissões e emprego, principalmente. Então, fica aqui nosso agradecimento. Como eu tenho meu tempo curto, muito bem lembrado pelo nobre e querido amigo Francilei, pelo nosso pároco, Padre Genésio, né, seu sacerdócio de 41 anos. Eu tive o privilégio, Francisco e demais colegas, de dar o título de cidadão jaguarivense ao nosso pároco. Foi embora de Jaguaribe e por sorte nossa, está aqui novamente, retornou, né? Lembrando também, através da minha assessora, agradeço a ela, né, pelo trabalho que ela faz para mim,
e por mim, no assessoramento que tenho dela. Lembrando que hoje é dia 8, Dia Mundial do Combate ao Câncer, serve de conscientização, né, à população sobre os cuidados e a prevenção da doença, né? É uma doença que é considerada também conhecida como a neoplasia, a segunda que mais mata, né, no Brasil. E eu não poderia jamais de homenagear meus queridos amigos, Alain, Vinícius e demais colegas, Marquinho, Rodrigo, França, Alencar, William, presidente Dimas, Valdeci, Gordo. Há uma pessoa muito especial na minha vida que está fazendo hoje 45 anos de idade de cama. O meu filho. Né? Então, agradeço imensamente, primeiro, a Deus, que é o médico dos médicos, porque quando ele nasceu, os médicos me chamaram e me falaram, Gordo, pai, vou te preparar, Vinícius. Criança como a tua é 30 anos de vida. Hoje ele está completando 45 anos de cama, não tem uma ferida nas costas. Se todos nós cremos em Deus, mas se alguém tem dúvida, é só ir lá na minha casa e ver que Deus existe e Ele está entre nós. Desculpa eu falar, gente, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, falar da minha vida, mas é uma maravilha, né? É só Deus para manter essa criança que nasceu assim e está até hoje, né? Aos cuidados do nosso Pai lá em cima e me ajudando, como eu vou lá no Alain pegar as injeções, os remédios, né, Alain? Então é isso. Obrigado, presidente, me perdoe. Senhor presidente, são esses os vereadores inscritos. Na sequência, anuncio a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias em pauta. Primeira discussão e votação, projeto de lei do número 33/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à assinatura de convênio com as instituições financeiras autorizada pelo Banco Central do Brasil para concessão de empréstimos sobre consignação em folha de pagamento aos servidores públicos municipais e outros. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 32/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, institui o calendário oficial dos eventos municipais e suas denominações. São esses os projetos, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com sua permissão, não sei se seria possível o senhor incluir na pauta de votação a moção de repúdio, que está assinada por todos os colegas dessa casa. Se o senhor pudesse colocar em plenário. Eu vou submeter ao plenário, vereador Marquito, vou acatar o seu pedido. Só primeiro vou registrar a presença do vereador William, que estava ausente, e justificar a ausência do vereador Samuel. E também tem outro projeto de lei aqui, que ele não entrou em pauta, e é de muita importância, e também de urgência. Queria dar conhecimento a Vossa Excelência, vereadores, e, se permitir, também vou submeter ao plenário, que vocês autorizarem, e vou incluir na pauta de hoje. Pelos próximos dias, nosso município estará recebendo a Polícia Militar Ambiental, da qual estará realizando um curso em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente e Turismo. Para isso, o prefeito solicitou a urgência aos vereadores para apreciarem e votarem o projeto de lei número 38/2025, do qual traz maior fortalecimento e apoio às polícias civil, militar, bombeiros em nosso município. A inclusão de um projeto de lei em caráter de urgência na pauta da votação da sessão no mesmo dia, sem estar previamente na ordem do dia, é permitida pelo regimento interno, desde que observadas as seguintes condições:
Haja solicitação fundamentada do prefeito ou de qualquer vereador. Haja aprovação pelo plenário para sua inclusão. E haja parecer favorável de urgência por parte da comissão competente ou justificativa plausível que permita a dispensa do parecer. Somente será dispensado o parecer em caso de extrema urgência, verificando o fato aludido no artigo 225, terceiro desse regimento. Portanto, cabe ao presidente da Câmara, com base no artigo 225, admitir a urgência e submeter à deliberação do plenário, podendo o projeto ser incluído na pauta e votado na sessão em curso. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, executada e de número legal para votação, publicação e inclusão na ordem do dia. Somente será considerado motivo de extrema urgência a discussão de matéria cujo adiamento torne inútil e a deliberação importe ou em grave prejuízo à coletividade ou à administração pública. Então, coloco em votação única a entrada na pauta de votação para essa sessão o projeto de lei número 38/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, altera a lei número 2.722/2018 e dá outras providências. Então, coloco em votação única pelos senhores vereadores aí a inclusão do projeto 38/2025 na pauta. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está incluído na pauta de hoje o projeto de lei número 38/2025, aprovado a inclusão do projeto por todos os vereadores presentes. Então, o projeto de lei 38/2025, que foi incluído na pauta, está com o parecer da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento, favorável. Presidente Francilei Baitale de Oliveira, vereador Adilson Passo Félix, relator, vereador Marcos Francisco Ribeiro, membro, com o parecer favorável com a assinatura dos 3 vereadores. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também com o parecer favorável com a assinatura do Valci Cox, relator, Ademar da Costa Passos, presidente, Vinícius Cabo Guimarães, membro. Então, o projeto de lei 38/2025, incluído na pauta, com os 2 pareceres favoráveis, coloco em discussão os pareceres pelos senhores vereadores. Não havendo um vereador que queira discutir, coloco os pareceres do projeto de lei número 38/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Agora coloco em primeira discussão o projeto de lei número 38/2025 pelos senhores vereadores. Senhor presidente, me permite a moção de repúdio? Já coloco daqui a pouquinho. Faça favor. Obrigado. Está em discussão o projeto pelos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 38/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Coloco em discussão única os pareceres do projeto de lei número 33/2025. Projeto de lei número 33/2025, com o parecer favorável da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento. Vereador Francilei Baitale de Oliveira, presidente. Vereador Adilson Passo Félix, relator. Vereador Marcos Francisco Ribeiro, membro. Parecer favorável com assinatura dos 3. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também com o parecer favorável. Presidente
Ademar da Costa Passos, Valdeci Cox, relator, Vinícius Caba Guimarães, membro, também com parecer favorável com assinatura dos 3. Coloco em discussão o parecer do projeto de lei número 33/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir os pareceres, coloco os pareceres do projeto de lei número 33/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 33/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à assinatura de convênio com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para concessão de empréstimos sob consignação em folha de pagamento aos servidores públicos municipais e outros. Está em discussão o projeto de lei número 33/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 33/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Então vamos lá para a moção de repúdio número 01/2025, que é do vereador Marquito. Era para ter entrado na pauta de hoje, mas como não estava com todas as assinaturas, né, vereador? Aí não entrou na pauta, mas como a pedido do vereador Marquito, José Marcos Peça Filho, eu vou ler e submeter ao plenário. Moção de repúdio número 01/2025. O vereador José Marcos Peça Filho, membro da Câmara Municipal de Jaguaraíva, que esta subscreve apresenta a presente moção de repúdio, o fazendo na forma regimental a ser dirigida à empresa Hop Rental Limitada. Vimos a público manifestar nossa total indignação e repúdio à empresa Hop Rental Limitada, responsável pela pavimentação da rua Porto Velho, que, de maneira irresponsável, iniciou a obra e, de forma inaceitável, a abandonou, deixando um rastro de prejuízos e transtornos à população local e a todos que utilizam essa via essencial. O cenário deixado pela empresa é de absoluto descaso e desrespeito. A paralisação da obra transformou a rua Porto Velho em um verdadeiro caos, prejudicando a mobilidade urbana, colocando em risco a segurança dos transeuntes e motoristas, dificultando o acesso de ambulâncias, transporte público e demais serviços essenciais. Poeira, lama, buracos e a total precariedade da via vem causando imenso sofrimento aos moradores e a quem utiliza a via. Além disso, o abandono e os danos causados incluem a obstrução da via, comprometendo a resistência e segurança devido à falta de planejamento. As calçadas foram danificadas, criando valas que impedem o acesso dos moradores às suas residências, seja de carro ou a pé. Ademais, inúmeras bocas de lobo foram deixadas a céu aberto, sem a devida sinalização, expondo pedestres e veículos a um risco iminente de acidentes, especialmente considerando o intenso fluxo de tráfego nessa rua, que serve como entrada da cidade e via de acesso ao Distrito Industrial Madeireiro, a empresa Braspaine, Colégio Positivo e a indústria Biopaper. Diante do exposto, é imperativo que a empresa Hop Rental Limitada tome as devidas providências para a conclusão imediata da obra, reparando os danos causados e evitando maiores prejuízos à comunidade. Caso, porventura, ainda haja demora na retomada do serviço, solicitamos que a empresa, de maneira imediata, faça sinalizações necessárias nas bocas de lobo que permanecem abertas, proporcionando maior segurança para os pedestres e motoristas que transitam pela via, até que os serviços sejam retomados, garantindo que a rua Porto Velho seja finalmente pavimentada de forma segura e adequada para o bem-estar da população.
Câmara Municipal de Jaguariúna, plenário, Hamilton José Cunha, 3 de abril de 2025, José Marcos Peça Filho, vereador. Então, submeto o pedido do vereador Marquito em plenário para que seja incluso na pauta de hoje a moção de repúdio número 01/2025 do vereador José Marcos Peça Filho. Os vereadores que estiverem pela aprovação da inclusão na pauta de hoje, que mantenham como estão. Os vereadores. Então está aprovado por todos os presentes. Os vereadores que tivessem conta se manifestassem. Então está aí, a moção de aplauso agora está na pauta. Agora coloco em votação a moção de aplauso do vereador Marquinhos. Discussão, Marquito. Quer discutir? Senhor presidente, antes de mais nada agradeço a Vossa Excelência, aos demais pares dessa casa, pela inclusão dessa moção de repúdio e Vossa Excelência já fez a leitura, basicamente seria isso. O problema não é a questão contratual. Infelizmente, está havendo uma discordância, uma inconsistência com relação à medição da obra, mas isso não justifica a maneira e a forma em que a empresa deixou essa via pública de grande circulação de veículos e de pedestres, de crianças, que a gente vê, de escolas públicas, municipais, escolas particulares. Então, basicamente, a moção de repúdio é nesse sentido, o descaso da empresa com relação à falta de cuidado com que ela paralisou o serviço. Ela deveria ter feito as sinalizações, tampado as bocas de lobo, ter corrigido os estragos, os cortes transversais das bocas de lobo. Então, basicamente, é isso aí. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais companheiros dessa casa. Obrigado. Aí, vereador Marquito, a empresa ela não deu uma resposta sobre se ela vai continuar o trabalho, a obra. Nós estamos constantemente procurando buscar algumas informações. Falo quase todo dia com o engenheiro Sérgio, no qual nos recebe com respeito. No começo, conversei também com o prefeito a respeito quando paralisou as obras, o secretário também, da mesma forma o Reginaldo, conversei ontem também juntamente com o Reginaldo, e a expectativa é que retome os trabalhos. Já foi feito pagamento de parte dessa obra ou não? Essa questão, esse mérito, a gente já não entrou nessa questão, porque é uma medição de obra que está havendo uma inconsistência do não acordo com a liberação da verba pelo Estado. Pelo Estado. Pelo fiscal do Estado. E a medição está sendo feita, a fiscalização também está sendo feita pelo Departamento de Obras, através do secretário Reginaldo e do engenheiro Sérgio. E eles estão buscando, o prefeito esses dias chamou o dono da empresa para uma conversa, porque as coisas têm que se resolver através do diálogo. A questão do contratual, ela tem várias etapas, é isso que as pessoas têm que entenderem. Não é da noite para o dia que você se cancela, se rompe um contrato. Ela tem prazo a se cumprir, está em vigência ainda o contrato, e a gente espera que haja uma retomada, porque se não houver, os danos vão ser piores para o município. Aí se cancela, vai ter que se fazer uma nova licitação, e a questão burocrática do processo de montar uma licitação, vocês sabem todos, Vinícius? É moroso, então aí tem que se colocar da modalidade, do qual hoje é regido pela Lei 14.133, a Lei de licitações, e essa licitação foi por concorrência. Ela foi por concorrência, ela não foi por pregão eletrônico, ela foi por concorrência. Concorrência foi, então. Exatamente. Obrigado, presidente. Só isso? Mais algum vereador quer comentar? Eu só quero
fazer uma pequena conversa, ainda hoje estava passando ali naquela rua. O caso desse contrato não foi um atropelamento, assim, por causa do período eleitoral, teve ordem de serviço, porque é inadmissível uma empresa começar um serviço e não continuar. Eu acho que será que teve os trâmites tudo legal para iniciar a obra? Pois é, como o vereador... Senão o Estado estava pagando, né? Pois é, com certeza tem algum acerto ali que teve, e daí a administração passada, né, uma troca de administração, com certeza não dá para estar sabendo se está tendo algum desacordo ali entre, né, quem o Estado contratou e a empresa, ou não está dando para entender, né? Só o que nós sabemos no momento é que a empresa não está cumprindo com o contrato, né? Basicamente, contrato, na verdade, com a população, está aí causando dano aí à população. É isso aí, basicamente é isso que basicamente o senhor falou. Que nós hoje, que Vossa Excelência está por dentro, basicamente isso, né, vereador? Exatamente, é isso que o senhor falou, que o segundo secretário comentou também. Porque aqui a questão é a falta do cumprimento do contrato. Eu penso que não tem dúvida nenhuma que a administração atual quer fazer. Tem quantos secretários todo dia passando em cima. Então, com certeza, tem algum problema já vindo da administração passada que não está deixando. Porque o prefeito está todo dia ali tomando as pancadas por causa daquela rua. Verdade. O maior interessado em concluir é ele. Exatamente. Está faltando, por parte da empresa, fazer os ensaios, né, do material a ser aplicado ali, para que ele encaminhe para o representante do Estado do Paraná, né, que fazem parte dessa licitação, possam liberar os recursos. Então, o que está faltando por parte da empresa exatamente é a questão, isso que o senhor falou e que o segundo secretário também, é o descumprimento do contrato. Presidente, só queria perguntar para o Marquito, o Estado do Paraná também tem o poder de aplicar uma multa e penalidade e até indenização ali no pessoal que está tendo. Tem várias reclamações que estão sendo prejudicados com essa obra, né, Marquito, sobre essa parte? Na verdade, é questão contratual. O advogado Dr. Guto sabe muito bem, ele também tem debatido a respeito desse assunto, e é que tem que cumprir o contrato, né? Tem as regras, você faz uma notificação, né? Tem a reincidência da notificação, mas tem os prazos a serem cumpridos. Esse contrato, se eu não estou enganado, ele foi assinado em novembro do ano passado, começo de dezembro. Ele tem, pelo seu término da execução, em final de julho e agosto. Então, quer dizer, o prazo já está ficando muito curto. Está perto já, né? Está muito também perto. Abril, Então, falta 4 meses, 5 meses. O contrato, ele se dá com prazo de 1 ano. A execução da obra, ela é até julho, mas o contrato, ele é anual. Ele pode se dar através de aditivo, mas para aditivar o prazo, não em valor, você tem que ter justificativa com relação a intempéries, problema de chuva, problema de falta de insumos, quer dizer, um problema com a Petrobras faltou material, alguma coisa nesse sentido. Aí tem que justificar para poder fazer o aditivo de prazo. É isso aí. Ok, não tem vereador mais que queira discutir. Coloco em votação a moção de repúdio número 01/2025 do vereador José Marcos Peça Filho, em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Agora, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 32/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: institui o calendário oficial dos eventos municipais e suas denominações. Projeto de lei já de conhecimento dos senhores vereadores, aprovado em primeira votação dessa casa, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 32/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores.
Os vereadores que estiverem pela aprovação, permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Coloco em discussão a moção de aplauso número 02/2025, de autoria dos edis Francilei Baitala e José Marcos Peça Filho, dirigida ao Instituto Federal do Paraná, Campus Jaguariaíva, como forma de reconhecimento e gratidão pelos seus 10 anos de atuação no município. Está em discussão a moção de aplauso 02/2025 pelos senhores vereadores. Minha gente, todos nós lembramos, desde a pedra fundamental do Instituto Federal, quando chegou aqui em Jaguariaíva. Então, a gente é muito grato por essa instituição funcionando a todo vapor. Na inauguração, no dia 12 de abril de 2015, eu estava lá junto com o vereador Marquito, prefeito, se não me engano, era o Juca Zobodar, que já estava neste momento. Então, a gente teve a honra de ver o desfecho e o funcionamento deste colégio. Sabemos que são inúmeras os pessoal que já se formou dentro dessa escola. Então, cada década, cada 10 anos, a gente, quanto nós estivermos por aqui, com toda certeza estaremos festejando junto, independente de nós estar aqui, nesse lugar ou não, porque é o Instituto Federal de Jaguariaíva. Cumprimentando e pedindo licença ao nosso presidente e aos demais colegas, é aquilo que eu falei, né? E nada mais justo, eu entendo também que as homenagens, pena que a lei é dessa forma, né? Você faz homenagem às pessoas não mais em vida, né? De que adianta? É lógico, a família vai agradecer, mas bem mais gratificante você enaltecer, agradecer, né, a pessoa em vida, por tudo que ela fez, tudo que ela representou, né, Marquinho? Pela nossa sociedade. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer justiça a uma pessoa que tem se dedicado muito por nossos jovens, e essa figura está aqui presente. Nosso querido diretor do Instituto, Paulo, né, iniciativa, por coincidência, minha do Francilei, assim, foi por instinto, né, o pensamento se confundiu, nossos pensamentos, no sentido de homenageá-lo, e hoje a gente está fazendo nada mais do que a nossa obrigação, porque é uma maneira simbólica de agradecimento a toda a comunidade jaguarivense pela tua dedicação, pelo teu serviço prestado à nossa comunidade, como já falei aqui anteriormente. Muito obrigado, Paulo, por tudo que você tem feito. Ele faz 10 anos que foi inaugurado, é isso, vereadores? Faz 10 anos que foi inaugurado, nós estávamos lá, e gostaria, presidente, de ir até a tribuna, antes da votação, fazer a leitura da moção de aplauso. Pode ser feito? À vontade, vereador. Agradecer a presença do diretor Paulo, que está aqui do Instituto, viu? Está em discussão ainda? Está em discussão ainda, está em discussão. Pode discutir. Mas pode esperar ele ler para discutir depois também, que daí está em discussão. Vossas Excelências que fiquem à vontade. Se o vereador quiser falar, pode falar. Quer falar? Ele pode falar. Então, 2015, no lançamento da pedra fundamental, onde foi feito o Barone na prefeitura,
André Vargas veio lá lançar, que era um dos titular para trazer o Instituto Federal em Jaguaraíva. A gente esteve junto lá na mesa, no palanque. E desde lá a gente vem junto com o Instituto. Por isso a gente fica feliz da moção de aplauso feita pelo Marquito e o Francilei. Como todos os vereadores, né, acompanham e sabem o trabalho feito do Instituto em Jaguaraíva. Eu vejo ali o Paulo, a outra moça, a gente várias viagens em Curitiba, né, junto com o reitor, o antigo reitor e o reitor novo, atrás de recursos para o Instituto. Não é uma viagem, né, várias. Então a gente também tem um trabalho junto com o Instituto Federal ali para trazer mais recursos e cada vez mais alavancar e avançar mais em Jaguaraíva. Inclusive tem lançamento, né, parece que este ano já do próximo bloco, que já teve licitação. Então, um trabalho feito aí em Jaguaraíva pelos funcionários e diretores. O Luciano está ali junto, sempre está em Curitiba lá junto. Nós estamos lá na mesma caravana, né? Então, parabéns a todos aí envolvidos no Instituto Federal. Os alunos, né? Agora tem várias correrias atrás do viaduto. Agora tem um projeto novo, o prefeito está junto ali, escolhendo o local dos viadutos ainda para a nova duplicação aí, né? Eu gostaria só um cumprimentozinho, com sua permissão, vereador Francilei, presidente. Gordo, chama de Gordo, não é Edilson, mas todo mundo conhece o Gordo e Marquito, né, Edilson? Não tem. Então, o que é o importante de uma moção de aplauso, de um projeto de lei, como falou Alain, no agradecimento dele? Esses projetos, quando são aprovados, não importa a autoria de quem foi. A gente considera um projeto, uma moção de aplauso de todos os vereadores, porque se não tiver a aprovação de todos vocês, não se tem uma moção de aplauso, não se tem um projeto aqui consolidado. Então, a gente compartilha, eu sempre gostei de compartilhar como essa, infelizmente, né, com essa moção de repúdio. Vereador Marquito, e esse recurso na época, ele veio com o prefeito Baroni na época, né? Ele veio do governo federal na época, é isso? Era do que? Aquela vez, quem que era o presidente? Em 2000 e? Presidente Lula. Na verdade, presidente Dimas, todos os institutos federais vêm do governo federal, né? Por isso que já é Instituto Federal. Tá bom. Não só a moção de aplauso, mas o apoio dos vereadores aqui, né, com seus representantes federal, porque o Instituto precisa muito, né, não só da votação aqui, mas de um apoio político, para eles conseguirem mais recursos, mais convênio, né? Então, se toda a Câmara aqui empenhar com os seus representantes federal, com certeza o nosso Instituto vai só cada vez mais para frente, né, Paulo? Isso é uma alegria total, né, senhores vereadores? Obrigado aí pelo apoio. E o que nos deixa mais contente, diretor Paulo, é que todos os vereadores assinaram essa moção de aplausos ao nosso Instituto. Então, só autoria, Francilei Baitado e José Marcos Peça Filho, moção de aplauso 02/2025. Os vereadores da Câmara Municipal de Jaguaraíva, abaixo assinados, apresentam a moção de aplauso da forma de reconhecimento e gratidão do Instituto Federal do Paraná, Campus Jaguaraíva, pelos 10 anos de atuação no município. Ao longo dessa trajetória, a instituição tem oferecido ensino público gratuito e de toda qualidade, formando profissionais capacitados e contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Desde a inauguração, o Instituto Campus Jaguaraíva tem sido um pilar fundamental na educação profissional, científica e tecnológica, por meio da oferta de cursos técnicos superiores e de formação continuada. Sua presença tem fortalecido a qualificação de jovens e adultos, impulsionado o mercado de trabalho local e ampliado as oportunidades para toda a comunidade.
Além da excelência acadêmica, o Instituto se destaca pelo compromisso com a pesquisa, extensão e inovação, proporcionada a alunos e professores um ambiente fértil para o desenvolvimento de ideias e projetos que beneficiam a sociedade jaguariaense. Diante disso, esta Casa de Leis presta justa homenagem ao Instituto Federal do Paraná, campus Jaguariaíva, reconhecendo relevante contribuição para a educação e o progresso de nosso município. Entendemos nossos sinceros agradecimentos à sua equipe gestora, corpo docente, servidores e estudantes que atuam e que já atuaram no Instituto ao longo dessa década de dedicação, trabalho e transformação social. Em especial, destacamos a gestão do diretor Paulo Sérgio Roste, cuja liderança e comprometimento têm sido fundamentais para o crescimento e consolidação do campus Jaguariaíva. Edifício a Câmara Municipal Jaguariaíva, 3 de abril de 2024. Vai assinado pelos vereadores Francilei, Marquito e todos os vereadores desta Casa de Leis, com todo o orgulho, com toda a satisfação e com certeza, com o sucesso, e daqui a 10 anos nós fazendo uma comemoração para toda a cidade. Muito obrigado. Está em discussão ainda a moção de aplauso. Boa noite a todos os presentes, boa noite, colegas vereadores. Gostaria só de aproveitar o momento, né, para parabenizar o colega Francilei pela moção de aplauso. Estive lá no Instituto, no Colóquio Nacional de Ensino, juntamente, inclusive, com o nosso secretário de governo, Homero. E durante a campanha, ainda me lembro de conversar com o professor Marinho Fonseca, que contou a batalha que foi para trazer esse instituto para o município. Então, é de grande valia e importância a gente estar sempre valorizando esse instituto que está aí, fomentando, né? Estive na sessão passada também, conversei com o diretor Paulo Horst, e a gente comentando sobre isso, né? A importância de divulgar, fomentar, para que venham cada vez mais cursos de graduação e pós-graduação também, para fortalecer o polo educacional e capacitação de pessoas no nosso município, porque é isso que vai capacitar a mão de obra para trazer, inclusive, mais indústrias e comércios para a nossa cidade. Então, hoje em dia, apesar de existirem muitas faculdades aí à distância, é difícil você encontrar algo que seja gratuito como o Instituto Federal se propõe, né? Então, eu mesmo fiz faculdade em Itararé, fui e voltei durante 4 anos, todos os dias, e a gente acompanhava o sofrimento que era dos colegas ali de turma, né? Porque a partir do momento que você tem que se deslocar para outro município, além do custo da mensalidade, você ainda tem o custo de transporte e alimentação. Então, essa conquista aí que existe desde 2015, que está se comemorando agora há 10 anos, que nós possamos fomentar cada vez mais o Instituto Federal Campus Jaguariaíva. Obrigado. Senhor presidente, rapidinho, aproveitando, muito bem colocado pelo Vinícius, essa questão da fomentação no município, e traz para nós essa responsabilidade, porque nós somos representantes também da comunidade, da sociedade jaguariaense. E notamos, vocês todos notam, que muitas vezes saem as publicações das empresas de empregos, né? E o que acontece? A gente escuta muitas vezes, Paulo, que Jaguariaíva, o pessoal reclama de emprego, mas saem os anúncios, né? Está precisando de pessoas para empregos X, Y. Então, precisa diversificar, né? Fomentar essa questão do público-alvo. O que é o público-alvo? É a questão da geração de emprego que o município qualifica por questões da economia nossa. Ela é gerada através das indústrias que nós temos, através do papel imprensa, através da madeira, né? Então, precisa de empregos na área de mecânica,
na área de elétrica. Então, sim, são cursos voltados à economia do município, né? A geração de emprego, do qual rege aqui o município de Jaguariúna. Porque o que acontece? Muitas vezes tem, né, as vagas, mas não tem as pessoas qualificadas para preencher essas vagas. Aí cai naquela coisa de que não tem emprego no município de Jaguariúna. Não é questão do emprego, é aquilo que o Vinícius acabou de falar. É a questão da capacitação, né, dos cursos que está faltando. É isso. Obrigado. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco a moção de aplauso número 02/2025, de autoria dos edilhos Francilei Baitales e José Marcos Peça Filho, em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que mantiver pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Agora colocam em discussão todas as indicações que já foram lidas no começo da sessão, em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que discutir, coloco todas as indicações englobadamente em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Seguindo o rito regimental, abrimos espaço para a parte dedicada às explicações pessoais, sendo válido lembrar que no artigo 162, esse parágrafo, permitem a manifestação somente sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, devendo o vereador solicitar sua inscrição no decorrer da sessão. Lembrando que após o anúncio dos inscritos pelo secretário, fica vedada a inscrição. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 2 vereadores inscritos. E está com a palavra o vereador Alain. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar meu amigo Valdeci Cox pela indicação que ele fez do monitoramento de câmeras nos locais que têm sido alvos de descarte irregular de lixo. Eu até comentei hoje com algumas pessoas que eu acabei passando perto do Primavera, não tem aqueles descartes de lixo lá, e eu nem consigo descrever o que eu senti. É uma tristeza junto com uma sensação de estresse, de ver que as pessoas não estão dando importância para o meio ambiente. Eu não consigo entender como uma pessoa pega o seu lixo da sua casa, leva a jogar no meio ambiente e acha que está tudo certo. E ainda acha que a prefeitura é obrigada a recolher. Sendo que nós já temos os caminhões que recolhem o lixo, que passam nas ruas recolhendo lixo, e a pessoa ela tem 2 trabalhos, né? O trabalho dela e mais o trabalho da prefeitura. Mas, enfim, parabéns ao DC Cox pela indicação. Eu espero que seja acolhido pelo Executivo. Eu também, como vocês sabem, eu estou no ramo farmacêutico há 17 anos, então eu posso falar sobre a pessoa que eu vou falar aqui hoje, porque é a pessoa que todos esses anos eu conheço, e é o meu amigo Marquito. Ele parabenizou o filho dele, e eu quero estender o parabéns a você, Marquito, porque você é um exemplo de pai para todos os pais, tá? Um pai responsável, um pai presente, um pai que, através do amor, aprendeu a ser médico, aprendeu a ser enfermeiro, aprendeu a ser farmacêutico, aprendeu a ser socorrista. E parabéns pelo pai que você é. Está com a palavra o vereador Alencar. Presidente, só ia comentar, mas o vereador Marquito já explanou para nós bem detalhado ali o assunto da rua Porto Velho, e com essa moção de repúdio aí dá uma pressão ao Departamento do Estado para andamento no trâmite ali, para ver se cancela o contrato ou a empresa continua. E estou totalmente favorável a essa moção aí, que o departamento dê uma pressão ao Departamento do Estado que dê andamento na lógica, dê algum rumo a esse problema que está tendo ali na rua Porto Velho. E queria parabenizar também o Marquito as palavras do Alan ali, pelo pai. Eu conheço o Marquito de muitos anos, foi vereador com meu pai, e é sempre essa pessoa aí que todo mundo conhece. Parabéns, Marquito. E também
Uma boa noite a todos. É isso. Senhor presidente, são esses os vereadores inscritos? Também quero falar um pouquinho, né, Marquito, sobre Vossa Excelência comentou do seu menino, 45 anos, e como Vossa Excelência disse, o médico disse que ele teria 30 anos de vida, e durante esses 4 anos que passei com o Marquito, no mandato passado, né, até teve vezes que teu menino esteve internado, Vossa Excelência mandava mensagem para mim, conversava comigo, até porque temos uma amizade muito boa. Então, sei que eu acho que é uma luta constante, né, que sempre Vossa Excelência fala, mas tudo Deus sabe o que faz, e é uma luta e ao mesmo tempo um exemplo que Vossa Excelência dá para as outras pessoas e para dar força para essas pessoas também que têm filhos às vezes que têm problema de saúde, que a vida continua e sempre lutando e cada dia vencendo. Então que Deus abençoe muito, Marquito, uma pessoa que agradeço, sim, aprendi muita coisa com ele, e que Deus abençoe sempre. Eu vou suspender um pouquinho a sessão e vou dar a palavra ao diretor do Instituto para que conte para nós a vida do Instituto durante esses anos, tudo, tenho certeza que só coisas boas. Tá bom? Pode chegar. A sessão está suspensa. Agradeço pela oportunidade, presidente Dimas. Agradeço todos os nobres vereadores, né? E minha saudação inicial, então, a toda a comunidade que está aqui presente, que também nos acompanha pelos meios de comunicação. Meu boa noite e a minha saudação inicial, então, aos vereadores Francilei e Marquito pela iniciativa que tiveram desse reconhecimento, dessa homenagem, e já estendo, então, esse agradecimento a todos, né, da Câmara, que acabaram de aprovar essa moção de aplauso, essa homenagem, esse reconhecimento pelo campus, que, das vezes que foi mencionado o meu nome, eu já quero dizer que estendo a todos os servidores, né? Aceito e recebo todas essas palavras gentis, né? E compartilho então com os meus colegas. Hoje estou acompanhado aqui dos meus colegas lá do campus, né? A diretora administrativa Ana Paula, diretor de ensino, o professor Luan, e o Luciano, secretário acadêmico e também que atua na gestão do campus. Inclusive, Ana Paula e Luciano, eles estavam lá nessa data, né, do dia 10 de abril de 2015. E permanece conosco hoje, né, atuando diretamente na linha de frente, eu diria assim, né. Eu peguei aqui da palavra de vocês, um pouquinho de cada coisa, e eu tinha o meu texto, vamos dizer assim, tá? a minha fala. Mas quando eu vi vocês falarem, eu falei, puxa, está melhor do que a minha. Porque às vezes a gente tende a ser um pouco histórico e cronológico, mas vocês pegaram alguns pontos fundamentais, né? Sobre, desde o início, ou diria assim, antes de existir, né, o Instituto Federal. Fizeram menção aqui à lei federal que criou os institutos, a rede dos institutos federais, que foi feita em dezembro de 2008. Então, no tempo do presidente Lula, né, no seu segundo mandato. E hoje, no Brasil, nós temos em torno de 700 unidades de Instituto Federal, distribuído em todos os estados. No Paraná, somos em 25 no momento, né, 26 cidades, e em breve passaremos para 31. E o campus de Jaguaraíva surgiu em um momento de expansão dessa rede federal. E aí foi muito bem lembrado aqui sobre a luta que foi, né, para conseguir que o Instituto viesse para cá. Eu acompanhei uma parte dessa história, inclusive lembro que, por um momento, quase que o campus não vem para cá, na verdade, ia ser direcionado para um outro município. E graças à força política, né, ao movimento político da época, né, das pessoas influentes aqui no município, conseguiu reverter, então, e tornar isso realidade. Eu trago também aqui para vocês um abraço do nosso reitor,
professor Adriano William, tá? Estendo para toda a comunidade. E gosto sempre quando a gente faz uma comemoração, ou que a gente passa a marca do tempo, e agora no caso são 10 anos, a gente ser grato e ter reconhecimento pelas pessoas que nos antecederam. Porque a gente está fazendo uma parte do trabalho, mas esse trabalho já foi iniciado, né, e feito por tantos outros. Então, como aqui já foi mencionado, o trabalho foi de muitas pessoas, de muita gente, mas teve uma figura fundamental, imprescindível, né, para que isso acontecesse, que é a pessoa do então prefeito Baroni. E eu peguei um recorte aqui de uma notícia publicada em 2013 pela Folha de Londrina e que traz, entre aspas, as palavras do Baroni naquela época, 2013. E ele dizia o seguinte, olha, nós estaremos ofertando a oportunidade de estudo e qualificação gratuita e de qualidade, não apenas para Jaguariaíva, como também para os municípios vizinhos, oportunizando chances reais de conhecimento e capacitação na vida pessoal e profissional de cada um, fecha as aspas. Então, ele resumiu nisso o que a gente também está falando hoje, né, que nós estamos falando do que foi alcançado nesse tempo. Mas lá em 2013, ele pensou isso para o Instituto. E o Instituto veio com essa missão, né, e tem feito todo o esforço para que isso seja alcançado, agora e no futuro, né, para que a gente possa perpetuar aí para os próximos 10 e 10 anos lembrados pelo Francilei. Mas a luta que foi lá inicial, ela continua, todo dia, como lembra aqui, né, o nobre vereador Adilson, da nossa procura sempre por melhorias, né, principalmente em termos de recursos, para que a gente vá mais à frente, porque há certo tempo nós nos sentimos um pouco limitados. Então, a gente precisa sempre estar em expansão, para que a gente consiga, né, alcançar novos objetivos. Eu agradeço, então, todas as palavras que foram dirigidas, né, à nossa gestão, e quero dizer também ou citar aqui, não tinha planejado isso, mas à medida que vocês foram falando, me ocorreu alguns exemplos, né, e o presidente Dimas falou agora, conte um pouco do cotidiano. Então, mudando um pouco assim, o formato de um discurso, mas passando mais para a realidade, eu gostaria de comentar que nós temos aí, desde 2019, o curso em Gestão da Qualidade, é um curso superior, né, que já formamos agora recentemente a 4ª turma. E esse curso, ele foi muito bem recebido aqui pela comunidade local, especialmente pelas empresas, né? E eu lembro da primeira semana acadêmica desse curso, quando nós convidamos representantes das principais empresas, das 3 principais, né? Braspaine, Arauco e Biopaper. E foi perguntado para eles, a certo momento, quais os funcionários lá, né, que trabalham na área de gestão da qualidade, qual a formação deles. E eles responderam, nenhum deles tem formação em gestão da qualidade, porque é um curso novo, um curso que não existe ou não está acessível assim de forma ampla. Então, nós temos um curso aqui que é inédito dentro dessa área. E aí, na continuação dessas conversas com esses representantes da empresa, surgiram, agora já tendo algumas turmas formadas, o exemplo de como eles estão agora, esses nossos alunos passaram a ingressar, né, dentro dos quadros dessas empresas e a ocupar justamente esse espaço que tinha, ou seja, essa lacuna, né, essa falta de formação específica na área de gestão da qualidade. E ainda para complementar esse exemplo, quero citar 2 estudantes que já se formaram, né, da primeira e da 2ª turma. Um deles trabalha ainda na Braspaine e ele era um dos funcionários da equipe de manutenção. Mas, após concluir, ou logo que estava concluindo o curso de gestão da qualidade, passou a ser o encarregado dessa mesma equipe. Então, o reconhecimento e a valorização, né, do conhecimento que ele adquiriu e da prática que ele já tinha. Um outro exemplo da própria Braspaine. Ainda um aluno nosso, ainda em fase de curso, né, foi fazer lá uma entrevista
E o fato de estar cursando gestão da qualidade já o qualificou para ser contratado, para atuar na gestão de qualidade da empresa, né? Então, nós recebemos lá estudantes dessas empresas que frequentemente trazem para nós os problemas cotidianos deles, que eles vivem na empresa. E nós, pelo meio acadêmico, né, quer dizer, a parte da tecnologia, a parte da ciência, conseguimos muitas vezes contribuir com ideias, com soluções que deles levam para a empresa. Então, vejo aí acontecendo essa interação, né, entre a teoria e a prática, ou podemos dizer, entre as instituições. Sem também esquecer que os estudantes do ensino médio, que foram aqueles que tiveram as primeiras turmas, né, dos primeiros cursos, muitos deles têm conseguido agora uma carreira de sucesso, ou de boas posições, né, na vida social, na vida profissional e pessoal, e muitos deles voltam em algum momento ou nos encontram e agradecem pelo tempo que passaram conosco. Recentemente encontrei 3 desses alunos, e por coincidência no intervalo de 30 minutos, e eram alunos da primeira turma, né, formados lá em 2019. E eles falaram, puxa, que bom que eu passei lá pelo Instituto, eu tenho boas lembranças. Então, o que eu tenho para mim é que lá no Instituto, pegando uma daquelas palavrinhas do Baroni, e que eu também gosto de falar, é a questão da oportunidade. Nós não estamos entregando apenas diplomas ou certificados, né? Nós queremos abrir oportunidades, nós queremos ser oportunidade na vida dessas pessoas. E para algumas que a gente conhece, ou que pelo menos tenham trazido para a gente, isso já tem acontecido. Então é um motivo de orgulho para a gente estar cumprindo essa missão. A missão que foi definida pela lei, lá em 2008, a missão que foi sonhada pelo Baroni, né? E a gente está conseguindo executar. Dentro dessas datas, desses marcos temporais que existem na história do campus de Jaguariaíva também, então alguns de vocês já lembraram lá o tempo de 2013, então quando teve a pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental, depois iniciaram as construções, né, até chegar lá em 10 de abril de 2015, com a inauguração do primeiro bloco, e a partir daí, então, todas as atividades têm sido feitas lá. Mas um pouquinho antes, ainda no começo de 2015, as atividades foram feitas ali no prédio do Matarazzo, né, o prédio histórico do Matarazzo, porque o campus ainda estava em fase de conclusão. Revendo as fotos daquele 10 de abril de 2015, encontrei justamente, conforme vocês mencionaram, né, a presença de vocês está lá registrada, vários de vocês estão lá nas fotos, um álbum muito grande de fotos daquela data especial. E numa delas, pensando nas pessoas que nos antecederam, estava a professora Alcione, ela estava com a camiseta escrito, um sonho que se torna realidade. Né? Então, esse sonho, ele foi planejado e ele foi conquistado, e a realidade está aqui hoje, nessa marca dos 10 anos. Né? Eu quero, já vou caminhando aqui para a minha fala, para o meu final, mas eu quero ainda mencionar um pouquinho sobre o que a gente planeja para frente, né? Porque a gente está comemorando os 10 anos e pensando nos próximos. Então, a gente tem conhecimento, tem certeza, né, dos nossos objetivos, que nós temos capacidade, potencial, espaço e oportunidade para crescer nas nossas ofertas de cursos, né, e de serviços à comunidade. Nós somos uma instituição de ensino, como foi lembrado aqui, né, de ciência, de tecnologia, de pesquisa, de inovação e de extensão. Então, nós podemos oferecer mais do que já fizemos. Mas, para isso, a gente precisa, como lembrou o nobre vereador Adilson, de apoio. Tá? Nós temos como principal fomento o orçamento do governo federal, mas ele é suficiente para a nossa manutenção. Para fazer investimentos, a gente precisa de orçamento extra. E, ao longo desses anos, a gente já tem conseguido algum tipo de apoio, né? E, com isso, nós fizemos construção de novos blocos. Agora, eu imagino, há poucos dias, ou semanas, ou meses, nós vamos conseguir começar uma nova obra no campus,
que é uma necessidade desde o começo, que é o nosso refeitório, vamos colocar aqui uma barra, restaurante, porque nós temos um projeto de estender esse refeitório para a comunidade, né? Abrir as portas desse refeitório para que seja um restaurante popular. Isso vem de uma parceria que nós já temos iniciado uma conversa e avançado bem essa conversa com o Executivo Municipal, né, através do prefeito Juca. Então, copiando, digamos assim, uma experiência exitosa feita em Paranaguá, o campus de Paranaguá fez dessa forma e nós queremos trazer esse modelo para cá. Ele atende a toda a comunidade interna, seja estudantes, professores, servidores, mas também conseguiria atender com valores subsidiados bem baixos, né, a comunidade local. Então, esse projeto ele está em andamento e a construção do refeitório, né, uma construção de mais de 300 metros quadrados, estimada agora para licitação 1.800.000, mas que daí durante a fase de licitação acaba baixando um pouco, então deve chegar aí na faixa de 1,5 milhão, foi obtido através de recurso de emenda parlamentar do deputado federal Toninho, do qual o nosso vereador Adilson, né, tem uma participação importante nas viagens, né, que ele comentou, na intermediação junto ao deputado. E em seguida nós temos o planejamento de outra obra bastante importante, que é a construção de mais um bloco de salas de aula e laboratórios, para que justamente a gente consiga abrir novos cursos, como temos falado, né, o Vinícius, né, esteve falando com a gente, quais são os cursos que vamos abrir, né? Então, para isso, nós precisamos expandir. Para esse segundo bloco de salas de aula e espaço de laboratório, nós temos também um compromisso do deputado federal Tadeu Venere de nos ajudar com a emenda parlamentar, né? Aí já subimos lá para 1.800.000, por aí, né? E isso deve acontecer para o ano que vem, então essa é a nossa previsão. E com isso, então, daí a gente vai conseguir expandir, tá? Os nossos cursos. Eles estarão agora em debate na nossa comunidade interna sobre quais são esses cursos que a gente pode oferecer para a comunidade, de acordo com as nossas condições, né? E também levando em conta as necessidades locais. Então, temos um estudo lá, tanto de cursos técnicos quanto cursos de nível superior, né? Falando em cursos, quero lembrar aqui também, estamos agora iniciou na sexta-feira passada, a segunda turma de um mestrado na área de geografia, do ensino de geografia. E isso é algo inédito para Jaguariaíva. Nunca tivemos uma turma de mestrado aqui localmente, né? Esse mestrado é oferecido também em rede com outras instituições, universidades federais e institutos, e ele já está, então, iniciando a sua segunda turma. Temos também 2 turmas já em conclusão, né? A segunda turma em conclusão de uma especialização, de uma pós-graduação, na área de educação e tecnologias, além dos nossos cursos mais regulares, né, que é a gestão da qualidade, o curso de técnico em biotecnologia, o curso técnico em alimentos, que são integrados com o ensino médio, e atende ali a nossa juventude, né, nossos jovens ali, a partir dos 15 anos até a faixa aí dos 18. Mas também temos cursos que oferecemos desde 2015 e que atendem uma parcela da população que é de uma faixa mais adulta, que já trabalha o dia todo e precisa de uma oportunidade para ter uma qualificação técnica. Então, nós oferecemos já regularmente também, através do ensino à distância, mas com uma presencialidade, né, que até então era de uma vez por semana comparecer no campus, dos cursos técnico em meio ambiente, técnico em logística, técnico em segurança do trabalho. Já tivemos também técnico em serviços públicos e técnico em vendas. Além desses cursos de uma duração maior de um ano, mais de um ano, nós também temos cursos profissionalizantes, que têm atendido assim de uma forma pronta e rápida, e tem dado um retorno justamente quase que imediato para pessoas da comunidade de diferentes níveis, né, e necessidades, cursos de auxiliar de laboratório, cursos de atendimento, né? Então, são diversos cursos. Me ocorre agora de lembrar que, inclusive, um deles, que foi o de auxiliar de laboratório de saúde, foi oferecido ali pelos anos 2018, 2019, e ele serviu como pré-requisito para a qualificação de quem seria escolhido para trabalhar no laboratório aqui do município, né, quando foi instalado o laboratório de análises clínicas. Então, por esses poucos exemplos, porque a gente tem vários outros, né, a gente já vai entendendo esse significado e essa inserção mesmo do trabalho do campus dentro da nossa comunidade.
já agora, finalmente, indo para além dos agradecimentos, eu quero, então, fazer um convite, né, para todos os nobres vereadores. Já recebemos lá a visita de alguns, né, foi lembrado aqui pelo Vinícius, o Adilson já esteve lá, Francilei, Marquito, né, mas agora dessa turma mais nova, mais recente, estão todos convidados a nos visitarem para que a gente possa mostrar a nossa estrutura e talvez justamente tornar um pouco mais conhecido o Instituto dentro da própria Jaguariaíva, né, para que todos tenham mais conhecimento do que ele pode fazer. Todos que chegam lá, que já nos visitaram, tiveram a oportunidade de conhecer a nossa estrutura, sempre ressaltam a nossa estrutura de laboratório, de salas de aula, né? Tudo aquilo que a gente tem. É incomparável, a gente não consegue encontrar uma outra escola, né, aqui no município ou ainda mesmo na região que tenha todas essas condições de oferecer o ensino lá de público, gratuito e de qualidade, como já foi mencionado aqui. E, aliás, esse é um ponto bem importante. Ainda hoje, passados 10 anos, de vez em quando, né, vez ou outra, alguém pergunta, quanto que eu tenho que pagar para estudar aqui? E a gente se surpreende, né, porque é de graça, é gratuito, é público. Então, todas as oportunidades que eu tenho, e foi bem lembrado aqui, acho que mais de uma vez, né, pelo Francilei, desse ensino público. É público, é gratuito e é de qualidade. Também mencionaram aqui a formação dos nossos professores, são do mais alto gabarito, né? Pessoas vindo de várias regiões aí com o nível máximo que a gente possa ter de titulações acadêmicas, né? Então, eu diria assim, a gente está em um momento com uma estrutura propícia para a gente saltar aí para os próximos 10 anos. Estamos prontos para isso. Mas se a gente tiver uma ajuda, né, isso vai se tornar mais rápido, a gente vai acelerar isso. Eu lembro ainda do tempo em que a gente passava ali pelos anos 2013, 2014, quando a gente via um grande painel, um grande outdoor, não tinha nenhuma construção ainda, mas na beira ali da rodovia tinha um desenho e tinha uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: aqui em breve futuras instalações, né, do Instituto Federal Campus Jaguariaíva. E aquilo ali foi se tornando então realidade pouco a pouco. Novamente, meu muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Vou levar com carinho todas aqui essas palavras para dividir na próxima oportunidade que a gente tenha lá com os nossos estudantes, com os pais, com os responsáveis, né, dos estudantes, com os servidores. E estão convidados, então, também para um segundo momento comemorativo desses 10 anos, que vai acontecer agora no sábado, tá, pela manhã, a partir das 8 horas, teremos, então, lá no campus algumas atividades e queremos convidar a todos vocês. Meu muito obrigado, boa noite. Reabro a sessão novamente. Hoje já encerramos todas as atividades todas concluídas, as matérias de hoje já concluímos todas. Então encerro a sessão, agradeço a presença de todos os membros dessa Casa de Leis, de pessoas que vieram prestigiar essa sessão, marcando a realização da próxima sessão ordinária para o dia 15 de abril de 2025, às 18 horas, nesse mesmo recinto, em local previamente estabelecido. Boa noite a todos. A entrega do título aqui agora. Vamos tirar a foto. Viu? Antes da foto, eu e o Marquito vamos entregar ali.